Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje eu quero falar com você sobre um dos assuntos que eu mais amo falar, que é a regressão de memória e a terapia de vidas passadas. Para você que conhece um pouco do meu trabalho, sabe que eu comecei a trabalhar com essas duas técnicas lá na década de 90, quando praticamente pouca gente falava dessas técnicas, trabalhava com essas técnicas, e eu já era considerada uma das precursoras. Às vezes, quando eu era chamada para falar na televisão, algum debate a respeito, eu me sentia quase que queimando na fogueira, porque na época quase ninguém falava, as pessoas achavam que isso era um pouco de loucura, não existia. Hoje, graças a Deus, muita gente já fala, muitos terapeutas já praticam, mas naquela época, isso, tantos anos atrás, a coisa ainda era um pouco mais obscura, as pessoas tinham muito mito a respeito, mas eu acredito que hoje, apesar de ser muito mais conhecida, ainda exige e necessita de uma séria seriedade no tratamento das terapias. Por quê? Porque existe um risco de você fazer esse tipo de terapia e, ao invés de trazer os benefícios que ela traz, que para mim são maravilhosos, ela pode sim acabar prejudicando você. Por quê? Porque a terapia de vidas passadas e a terapia de regressão de memória, ela funciona. Por quê? Por vários motivos, mas um deles é porque o nosso subconsciente, que é o lado direito do cérebro, onde nós guardamos as nossas memórias, os nossos sentimentos, as nossas lembranças, é considerado uma área do nosso cérebro atemporal. O que é isso? Nós não temos uma função de temporalidade, de calendário, de relógio. Então, uma coisa que me aconteceu lá na década de 90, ou na década quando eu tinha 10 anos de idade, ou até em vidas passadas, pode ainda estar me trazendo sequelas, consequências hoje, mesmo que eu não lembre destas lembranças, porque o subconsciente também tem uma função de me preservar, de me proteger. É como se ele falasse: olha, não lembra disso para você não sofrer. Então a gente tem a sequela, mas não tem a lembrança. Ah, mas então eu não vou mexer com o que está quieto? Não, porque o fato de você não lembrar não quer dizer que você não tem a lembrança. Só que eu sempre digo para as pessoas que não é o fato de você lembrar do que aconteceu, da gente voltar, entre aspas, neste momento e lembrar de um bloqueio ou de um trauma que vai ajudar você a se libertar deste trauma. O que vai ajudar você a se libertar deste trauma é a reprogramação mental que nós fazemos. Porque não adianta nada você trazer um problema à tona, abrir aquelas gavetas do subconsciente, trazer um problema à tona e deixar o problema lá. É como se fosse, por exemplo, você fazer uma faxina em casa, certo? E colocar sujeira para baixo do tapete. O que vai adiantar, gente? Você chega aqui para tratar de um bloqueio, aí você lembra da causa deste bloqueio e aí você sai, se você não tratar deste bloqueio, com dois problemas: o que você trouxe e aquele que você descobriu. Então o que importa na regressão de memória não é descobrir o que aconteceu, não é descobrir o bloqueio, não é descobrir o trauma, e sim trabalhar esse bloqueio, reprogramar, ressignificar, para que aquela experiência que realmente aconteceu possa estar lá presente como uma memória, como uma lembrança, mas que não traga mais tristeza, não traga mais dor, não traga mais consequências, nenhum tipo de sequela física, mental ou espiritual. Então a gente não tem uma borrachinha mágica que apague o que aconteceu, não é mesmo? Tipo, eu não queria ter casado, vou apagar meu casamento. Eu não queria ter feito esse curso, vou apagar esse meu curso. Não existe isso, gente. A regressão de memória não é para apagar uma lembrança, mas sim para abrir a gaveta, trazer à tona essa lembrança e a gente trabalhar essa lembrança, trabalhar essa memória, mas reprogramando para que aquilo exista, para que aquilo tenha existido, mas sem que traga mais sequelas físicas, mentais ou espirituais. Ou seja, eu vou abrir a gaveta, eu vou lembrar que aquilo aconteceu,
né? Mas aquilo vai ser limpo. Porque o que é o bloqueio, gente? O que é um trauma? Bloqueio, trauma não é o que me aconteceu, mas sim como eu reagi ao que me aconteceu. Por exemplo, eu tenho um trauma porque a professora falou que a minha letra era feia. Né? Teve um advogado que veio aqui, por exemplo, que não escrevia bem, porque a professora falou que a letra dele era feia e ele engoliu aquilo. Quando geralmente a gente engole aquela informação, como a gente engole os sapos da vida, geralmente vira bloqueio. Então, numa reprogramação mental, você não vai só lembrar desse fato, mas você vai ter a chance de gravar de novo esse fato de uma maneira positiva. Ou seja, se o bloqueio e o trauma que aquele advogado teve foi porque ele escutou a informação e incorporou aquilo para ele sem que ele respondesse para a professora, aqui na reprogramação mental, ele vai ter a chance de corrigir, de consertar esse momento, ou seja, de reprogramar, de ressignificar, só que de uma maneira correta, de uma maneira positiva. Aí o subconsciente vai guardar na gavetinha não a lembrança de uma pessoa que guardou uma dor, mas sim uma pessoa que teve um problema, mas que consertou, que colocou para fora, que reprogramou positivamente esse bloqueio. Então a regressão, ela pode sim trazer resultados fantásticos, e o mais legal que eu acho é que são resultados imediatos, são resultados que você já sai da consulta. Eu já vi pessoas aqui, por exemplo, com medo de altura e saírem daqui da consulta falando: olha, eu estou aqui num prédio lá de 15 andares, estou sem medo. Né? Pessoas que no dia seguinte começaram a dirigir porque estavam com medo de dirigir, ou tantas outras funções, tantos outros motivos. Por quê? Porque o subconsciente ele permite que a gente grave positivamente aquele bloqueio. Então não é preciso eu apagar, até porque, gente, não é legal você apagar um trauma. Tem gente que fala: ah, mas eu queria esquecer disso que me aconteceu. Não. Por quê? Porque se você esquecer de uma coisa que te aconteceu, corre o risco de repetir aquele problema em outro momento. Por exemplo, você caiu num buraco no meio da rua. Aí você esquece que você caiu. No dia seguinte você vai passar por aquela mesma rua e corre o risco de cair no mesmo buraco. Então o objetivo da regressão não é apagar um problema que você teve, mas fazer com que o seu subconsciente entenda que aquilo já aconteceu e que não pode mais te causar sofrimento, que não pode mais trazer sequelas para você físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Então, gente, o mais importante da regressão de memória não é você lembrar do que aconteceu, trazer à tona as lembranças que já estão aqui guardadas nas gavetinhas, mas sim abrir as gavetas e fazer uma reprogramação mental, para que você volte sabendo do problema, tomando consciência do problema, mas sem sair daqui com raiva de ninguém, querendo matar uma pessoa. Por exemplo, vamos dizer que você descobre que teve um abuso na infância de um parente seu. O objetivo não é você sair daqui querendo bater no parente, no avô, no pai, no padrasto, seja lá em quem foi. É apenas entender que aquilo não te pertence mais, que aquela dor não te pertence mais e que você pode voltar a fluir dentro da sua vida, mas com paz, com tranquilidade, com leveza, sem as sequelas do passado. Então, quando você for fazer uma regressão de memória ou uma terapia de vidas passadas aonde você vive, no lugar onde você vive, toma cuidado se o terapeuta vai fazer a reprogramação mental. Porque você trazer à tona um problema e não trabalhar esse problema, é como eu falei agora, é você fazer uma faxina na sua casa e deixar a sujeira lá embaixo do tapete. Você pode voltar pior, porque você volta com o problema que você trouxe na terapia e mais aquele que você descobriu. Então, procure um profissional sério que faça a terapia no sentido de que, ok, isso me aconteceu, não tem como apagar, mas eu posso reprogramar isso de uma forma positiva e que aquilo passe a ser uma experiência, um aprendizado, mas não me traga nenhum tipo de sequela. Aí sim, a minha vida volta a fluir de forma legal, de forma feliz, sem as sequelas das lembranças que eu vou ter dentro de mim, mas apenas como lembranças, como um filme que você já assistiu e que não pode mais atrapalhar você.
Então, a reprogramação mental na regressão de memória ou na terapia de vidas passadas, na minha opinião, é a parte mais importante deste trabalho. Então, quando for fazer, toma cuidado, porque se você não fizer a reprogramação mental, você pode voltar pior do que você fez. Aí sim eu concordo com as pessoas que dizem que não querem fazer regressão porque vão mexer com o que está quieto. Na verdade, você não vai mexer com o que está quieto. Mas se o terapeuta que for trabalhar com você trouxer à tona aquela lembrança e não trabalhar essa informação, aí sim você pode piorar. Porque ao invés de você ter um problema, você pode voltar com mais problemas, ou seja, do que você descobriu. E ninguém quer sair daqui com mais problemas do que trouxe, não é mesmo? Então, procure um profissional, a terapia de vidas passadas, a regressão de memória pode sim ajudar você muito na dissolução dos bloqueios e traumas. Mas o mais importante é você trabalhar, ressignificar e reprogramar mentalmente, positivamente, tudo que você descobrir nessa terapia, tá certo? Espero que tenha ajudado. Se você tiver mais dúvidas, eu estou à disposição. E um super abraço para você e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.